Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Neste terceiro episódio de nossa série de aventuras na África, pegamos um avião de Johannesburgo, na África do Sul, até a cidade de George, onde alugamos um carro e dirigimos rumo ao norte, em direção a Beaufort West, no Grande Sertão do Karoo. Essa estrada é repleta de um espetáculo geológico. As rochas expostas no caminho contam uma história de forças geológicas colossais. O relevo muda drasticamente, e isso influencia de maneira muito marcante em toda a natureza ao seu redor. Tem muitas paradas na pista que a gente tem que ficar esperando aqui, que eles estão expandindo as estradas, fazendo obras. As estradas daqui lembram muito do Nordeste do Brasil. Então, às vezes está muito bom, às vezes você pega uma estadual, as estaduais geralmente não se aconselha, chama-se R não sei quanto. E as Nationals, são como as nossas BRs, são melhores. Eu acho que as estradas do Brasil são melhores. Mas mesmo assim é muito agradável andar por aqui. A Aline ficou embasbacada com a natureza e... Nossa, tem uma cadeia ali com dobramento. Deve ser do Cenozoico aquilo, né? Não sei. Não o dobramento. sei, Mas é sensacional. Estudando mais sobre a geologia local, a gente descobriu que as montanhas dessa região, elas não são de idade cenozoica, como são várias das cadeias montanhosas recentes, incluindo os Andes na América do Sul ou os Himalaias na Ásia. Essas cadeias aqui são, na verdade, o eco do que restou de montanhas muito maiores e muito mais antigas, formadas ainda na era paleozoica. Esse cinturão montanhoso é conhecido hoje como Cape Fold Belt, e o seu surgimento teve uma influência direta na formação das bacias do Karoo. É sensacional. Então tem umas dobras, umas rochas metamórficas incríveis na estrada mesmo. E aqui seguindo pelo caminho uma vegetação que lembra muito a vegetação da Patagônia, quando a gente visitou a Patagônia. Tava úmido ali, né, em George, no litoral. E de repente a gente cruzou a montanha do mesmo jeito que acontece lá no Agreste Pernambucano. A montanha lá abafa o resto e impede a umidade de chegar. Aí já começa uma agreste aqui. Logo depois que a gente desceu a montanha já tem uma agreste. Com algumas plantas adaptadas ao frio, meio xeromórficas, assim, que significa adaptada à aridez também. Então a medida vai ser, provavelmente, vai pegar agreste, sertão e lá pra dentro o deserto, onde a gente vai chegar. Daqui a uns 200 quilômetros, lá em Beaufort West, no portão do Karoo. Bem, cá estamos parados em mais uma parada. Gente, tá virando um deserto aqui já. Olha só. Que interessante, naqueles morros ali, tem uma estrutura ali nas montanhas de dobras agudas, de ângulos bem fechados. Houve alguma pressão aqui na região, nas rochas, que fez elas metamorfizarem e se dobrarem todinhas, causando esse relevo acidentado que você vê nesse litoral, meio litoral para dentro aqui da África do Sul. Você pode ver que é rodeado dessas montanhas que são originadas por dobras de pressão do terreno. Por que isso acontece? Porque o interior da Terra é vivo e ele empurra as rochas e produz magma e recicla as rochas, formando esse tipo de estrutura. E é a área da geologia que estuda isso. Tudo isso aqui enquanto a gente espera mais 10 minutinhos para continuar. Vamos lá então. Depois de algumas horas dirigindo, o relevo mudou drasticamente. Terminamos de cruzar as montanhas e finalmente atingimos as planícies do Karoo, na região do município de Beaufort West, onde repousaríamos nesse dia. A gente chegou ontem na região do Grande Deserto de Karoo, em Beaufort West, no coração da África do Sul. Perguntaram pra gente por que a gente veio pra um lugar tão longe. O que atrai a gente ficar tantos dias aqui? Primeiro, a vida selvagem. Tem um parque nacional aqui maravilhoso que podemos avistar leões, rinocerontes e diversos outros bichos. Então isso por si só é interessantíssimo. Mas pra gente, como paleontólogo, geólogo, também é muito legal porque
Aqui a gente está no supergrupo Karoo e no grupo Beaufort, especificamente, a gente está no meio do Permiano, nessa região aqui. E aqui a gente tem a oportunidade de ver o surgimento de vários organismos antes dos dinossauros, muito antes dos dinossauros, que eram de grande porte médio para grande. Uma fauna muito interessante, como os grupos dos Pariassauros, dos Dicinodontes, os Gorgonopsídeos, os dinocefálios. Todos esses grupos, eles aparecem pela primeira vez no registro fóssil aqui nessa região do grupo Beaufort. Então, além da vida selvagem atual, a gente tem essas rochas do meio do Permiano com essa fauna interessantíssima que fala como era a vida na época em que a África e a América do Sul estavam juntas e como ficou diferente com o tempo. Aqui era cheio de rios sazonais, era mais úmido, mais frio. Hoje é um grande deserto. Então, grandes mudanças ambientais. O Permiano, ele ensina isso. Uma coisa legal é que o Permiano também conta a história ecológica de uma época em que as criaturas dominantes no planeta eram aquelas mais proximamente relacionadas a nós, os mamíferos. Esse grupo, que se diversificou amplamente no fim da Era Paleozoica, é conhecido como Sinápsida. Os sinápsidas, todavia, vão receber um grande golpe na extinção permo-triássica e ficar no banquinho de reservas evolutivo por um longo período de tempo, até que, só no fim da Era Mesozoica, com a extinção dos grandes arcossauros, vai voltar para o jogo novamente e passar por uma grande ascensão, dessa vez representados por nossa linhagem, a dos mamíferos, que inclui a gente e o nosso amiguinho aqui. Nesse dia, a gente foi repousar cedo para poupar o máximo de energia possível para o momento mais intenso da viagem. A gente não tinha ideia do que estava por vir. A gente começou o nosso dia de madrugadinha, saindo da pousada em Beaufort West e entrando no Karoo National Park. Nós fomos os primeiros a entrar aqui. Engraçado é que é a sensação mais próxima nesses safaris de estar num Jurassic Park, né? De verdade. Porque existem cercas eletrificadas Eita, externas. ela assustou com alguma coisa. A gente acabou de entrar na primeira camada de cerca eletrificada e a gente precisa atingir esse complexo aqui, ó, que ele tem cercas externas também eletrificadas, que é onde tem o alojamento, a recepção do parque e tudo mais é aqui. E tá amanhecendo, então a gente vai acelerar um pouquinho para poder fazer tudo. A gente veio com um veículo próprio aqui, então tem algumas áreas que a gente não vai poder acessar porque precisa de 4x4. Infelizmente. Mas a gente acabou de ver uma gazela e eu vi um negócio preto lá atrás que eu acho que eu acabei de estragar a festa do predador quando a gente parou o carro. A gazelinha tava com a cara de, ai meu Deus, e agora? Toda a região do Karoo é riquíssima em fósseis. Logo, a nossa vinda ao parque não poderia se resumir apenas em observar a vida selvagem. As rochas sedimentares aqui expostas pertencem ao já mencionado supergrupo Karoo. Estamos pisando não apenas em uma nova placa tectônica, a africana, mas também em um novo contexto sedimentar. As bacias do Karoo são de origem paleozoica e os seus sedimentos mais antigos datam do final do período carbonífero, aquele que muita gente conhece por causa dos insetos gigantes. Mas os seus sedimentos mais recentes são do início do período Jurássico. Além daqueles fósseis de sinapsídeos que a gente já falou, o supergrupo Karoo guarda também alguns dos fósseis mais antigos de dinossauros conhecidos. Aqui na região do parque, eu tinha lido que nesta área cercada não haviam sido encontrados fósseis, mas na região de Beaufort West, onde a gente está hospedado, foram encontrados alguns dos primeiros fósseis da bacia do Karoo lá no século XVIII. Alguns dos primeiros répteis fósseis aqui do Karoo. Então tem uma história aí lá pro... Na verdade, século XIX, desculpa. Tem uma história essa cidade. E aqui, dentro do parque, tem a Fossil Trail, que você pode andar e conhecer alguns dos fósseis encontrados no Karoo. E a gente vai passear por lá para vocês conhecerem também. Essa Fossil Trail fica dentro desse complexo com cerca eletrificada interna que eu falei. Eu não confio muito em cerca eletrificada, mas a gente se sente um pouco mais à vontade, né?
Todos os parques aqui têm muita infraestrutura, então tá tudo asfaltado, e dentro dessas áreas com cerca, você tem restaurante, lojinha, etc. É até um pouco estranho, porque o cara falou assim, olha, só cuidado aí na área de montanha que tem muito leão, tá? É muito estranho ouvir isso, né? Então, tem leão, tem búfalo, tem que tomar cuidado com manada de búfalo, é um animal muito instável. E rinoceronte, se a gente tiver sorte de encontrar rinoceronte solto, eu espero que sim, ao longo do dia. Então vamos logo antes que amanheça, que é o horário que os bichos preferem. O Parque Nacional do Karoo é uma reserva de vida selvagem que cobre uma área semidesértica de aproximadamente 750 km², um pouco maior do que o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul. Essa área hoje é um santuário para várias espécies e recebe visitantes do mundo todo. Lá atrás tem um bando de avestruzes andando, tá vendo? Parece um monte de ornitomimossauro andando. Na realidade, eles são celurossauros, assim como os ornitomimossauros. Muita gente pergunta, e as aves são descendentes dos dinossauros? Na realidade, as aves são dinossauros. Então, elas são dinossauros avianos. O Velociraptor, o Tiranossauro, o Ornitomimossauro, eles estão no grupo dos dinossauros não avianos. Então, olhar isso é como ver um bando de dinossauros. Muito legal, né? É aqui que a gente vai passar os próximos 2 dias, nesse alojamentozinho no meio do parque. Eu superestimei a cerca eletrificada que protege. A única coisa que separa a gente dos bichos é 1 metro de cerca eletrificada que tá bem ali. Dos leões. Outras coisas. Legal, né, Aline? Eu tô com alegria. A gente vai poder observar os bichos em vários horários. Só não pode sair de carro à noite. Mas a gente vai poder ver várias coisas legais aqui. E a Fawcett Trail fica aqui do lado. Tá? Fica. Vale a pena olhar aqui, daqui dá pra ver direitinho. Vira a câmera pra vocês verem. Tá vendo no topo dessas mesetas, dessas mesas? Isso daí é um sil de basalto, é uma intrusão de um tipo de basalto que teve depois do Permiano. E você vê isso por todo o parque. Então essa formação que vocês estão vendo, ela erode preferencialmente a rocha sedimentar, e aí essa intrusão de basalto fica. E por todo o parque é esse o esquema que a gente enxerga. O difícil é você olhar para essa paisagem e conseguir detectar onde estão os 2 olhinhos do predador. O Tito fica só preocupado com o predador. Gente, olha só essa paisagem. Mas é assim, fica tudo calminho, tranquilo, daqui a pouco vem o caos, né? Lá no Kruger é assim, um dia depois da gente ir, um elefante partiu pra cima do carro, pode ter sido um dos elefantes que tava com a gente. Ele tava no mau dia e partiu pra cima do veículo. E lá a gente viu o leopardo escondido na rocha, é imperceptível, você não consegue ver. Aqui tem um leão famoso, eu esqueci o nome dele, eu tava lendo sobre ele ali no guia. Que ele é famoso porque ele fugiu do parque, ele foge da cerca várias vezes. E aí ele é famoso por isso. Então ele fica em área separada. E ele foge dela ainda às vezes. Tinha um babuíno enorme aqui perto. Ele desceu aqui nessa mureta do penhasco. Eu tô vendo se ele vai subir aqui pra ver a gente. Ou se ele correu pra se esconder. E aí? Não sei. Sumiu, acho que ele desceu. Mas sensacional, ele era enorme. Enorme, um monstro. Pra quem jogou aquela fase do Vamos Tarzan, ver. Do jogo do Tarzan. ele sumiu. Só que esse tá um tamanho parrudo. Nossa, isso aí é maior que um moleque. Pela curva ali dá pra ver?
Não dá não. Ele tava bem aqui, sumiu pro meio do mato. Sumiu. Cara, não dá pra ver esses bichos. Sumiu. Ali, lá embaixo, ó. Ah, tá subindo de novo. É engraçado que ele passou por baixo só pra não cruzar com a gente. Fez bem, carinha. Antissocial. Fez bem. Mas ele tá ali. Fez bem. Olha o barulho dele. Incrível. É enorme. A gente tá vendo muito mais oryx aqui no Karoo, no sertãozão. Por que, Aline, que no Krug não tinha? Na verdade é um ambiente diferente, né? Então esses bichos são mais adaptados a essas regiões mais secas, mais semiáridas. Lá você vai ter outros tipos de pastadores. E é engraçado pensar que, mesmo numa região semiárida, no inverno, no seco, você ainda assim tem tantos grandes herbívoros. Mas poxa, e mal chove também, né? O que acontece é que nessa época do ano, quando chove muito pouco, eles tiram a maior parte da água deles da vegetação. E tem uma grande parte dessa vegetação xeromórfica, que significa vegetação adaptada ao ambiente seco, vegetação adaptada para não perder água facilmente, elas guardam muita água. E às vezes elas têm raízes tuberosas. Então esses diferentes tipos de herbívoros se aproveitam de diferentes partes dessas plantas. Então, assim, a rede ecológica desse parque é diferente do Kruger. Então, as ligações são menos numerosas. E uma coisa curiosa para se falar sobre aqui é que quando os europeus chegaram, eles extinguiram quase toda a fauna dessa região. Grande parte desses animais eles foram reintroduzidos para a construção desse parque, inclusive os leões. Já houve no passado aqui leopardos e guepardos. Não tem mais, foram todos extintos com a chegada dos europeus. Então essa região foi limpa praticamente dos bichos e eles tiveram que ser reintroduzidos. Isso é triste. Eu espero que isso não tenha que acontecer no Brasil, pra gente aprender com o erro dos outros. É importante a gente aprender, na verdade, com o erro dos outros. Eles ficam fazendo com a boca o movimento assim. Aline, por que eles ficam fazendo esse movimento com a boca estranho? Então, eles estão ruminando. O que eles fazem é, eles têm um estômago compartimentalizado. Então, eles vão se alimentando, eles comem. Aí, em um período do dia, eles param. Eles meio que vomitam parte da comida que está nesse rumen, que é um compartimento do estômago, e ficam mastigando novamente para quebrar a parede celular das plantas, que é muito forte, e poder acessar então os nutrientes da comida. A gente chegou numa área aqui que a gente achou fezes muito grandes. Aqui não tem ocorrência de elefantes. Fezes desse tamanho só podem significar uma coisa: rinocerontes. Será que a gente tá perto do rinoceronte? Vou pegar o binóculos agora pra olhar. Vou dar uma olhada nas fezes aqui pra ver se elas são frescas. Então, dependendo se elas estiverem frescas ou não, o bicho ele não se locomove muito, então ele fica pastando perto. Então vou dar uma olhada. Você vai sair pra pegar as fezes onde tem os bichos soltos? Qual o problema? Cocô de rinoceronte. Esse é o momento Ellie Sattler, de Tito Aureliano. Mas quem entende mais de iquinologia aqui é a doutora Aline Guilard. Então tem alguns dias já esse cocô, tanto que você vê que tem algumas larvas, alguns insetos ali se alimentando dele. Ele então, tá bem desidratado também. Não é recente. E quanto é que um bicho desse podia ter sido deslocado daqui?
Ah, bastante. Isso aí deve ter sido produzido ontem ou até antes de ontem. Mas interessante que ele não tem cheiro. Não cheira. E você vê a matéria vegetal pouco digerida. Existem muitos outros organismos, como os babuínos, por exemplo, que se alimentam da matéria vegetal pouco digerida das fezes de herbívoros maiores, como elefantes e rinocerontes. Essas fezes às vezes podem conter sementes e até mesmo frutos inteiros. Aqui tem dizendo que é uma área de piquenique familiar, descendo esse negócio, indo lá naquele meio do mato ali. Sem cerca eletrificada, sem nada. Piquenique de leão, né? É piquenique de leão ou de gente, Aline? De leão. Eu acho. Desce, aí você é um fast food pro leão. Você acha que o piquenique é pra gente, né? Não, piquenique é a gente. E legal, a gente tá parado aqui, ali embaixo essa tal área de piquenique, é uma área mais úmida do parque. E lá em cima a gente tá vendo um bando de avestruz. As fêmeas você mal enxerga, mas os machos, que são um preto bem escuro, você enxerga bem facilmente. Então, a gente viu muito avestruz aqui, mesmo. Eles são adaptados a essas áreas mais secas. E eles têm uma adaptação para guardar água no final do intestino deles. Forma como se fosse uma pseudo-bexiga, que é o urodeu. Eles guardam a água ali e se o ambiente está muito seco, eles acabam usando toda essa água, reabsorvem ela no intestino. Agora, se está muito úmido, eles liberam essa água na forma de um jato líquido, como se fosse uma urina. E a gente tem registro disso, não de avestruz, tá? Mas a gente tem registro dessa extrusão líquida em rochas lá do Brasil, da formação Botucatu. Isso é urólito. Então seria uma marca de extrusão líquida, de excreção líquida de dinossauros. E os avestruzes têm isso hoje, que são animais adaptados a ambientes desérticos e semidesérticos. Isso é curiosíssimo. Aqui um pouco mais adiante a gente achou ossos fraturados de algum tipo de herbívoro. E daquele lado ali, eu vou mostrar na foto que eu tirei depois, tem algumas vértebras ainda articuladas, então tinha alguma carcaça aqui, ou algum bicho que morreu naturalmente, ou algum bicho abatido por predadores. Dá uma ré. Dá uma ré, dá uma ré, dá uma ré. Mais. E é grande, viu? Parou. A Aline acabou de encontrar cocô de carnívoro grande. Um território que tem um rochedo exposto com sombra, arbusto verde, um bosque fechadinho ali. Então, dos carnívoros que tem aqui, além dos leões, tem o Aardwolf, que é um tipo de hiena, tem a hiena marrom, tem o caracal, que é um felino de pequeno porte, além de umas formas de canídeos menores, tipo chacais. As fezes de carnívoro, elas se diferenciam das de herbívoro porque elas são mais compridas ou empelotadas menores e, em geral, quando elas secam, elas ficam brancas por causa da grande quantidade de cálcio que tem nas fezes. Então é isso exatamente que eu tô vendo aqui, e as fezes são muito grandes, então é de algum carnívoro grande. Vou filmar mais de perto para vocês verem. E o fato da gente ter achado os ossos ali atrás é um indicativo forte que tenha sido uma presa de carnívoro, né, Tito? Olha só. Aqui você tem esses rochedos, tem sombra, a vegetação tá mais verde. Talvez tenha até... tem poça d'água ali pra beber, Tá cheio de pegada de herbívoro. Cheio de pegada de herbívoro, um lugar bom pra emboscada. Realmente é um lugar excelente para um predador. Feito leão. Pra piquenique de leão. E eles ainda botam piquenique para as pessoas pararem e comer no lugar que tá dando sinal que tem leão. Surreal. Isso é pra você ver, se vocês vierem pra África do Sul, tomar muito cuidado, não confiar em tudo, seja desconfiado sempre. Não é a Disneylândia. Não é a Disney aqui. Agora vai. A Aline tá fazendo o som das zebras e elas estão reconhecendo. Estão super curiosas. É um casal? Não sei.
Aquele lá tá meio uneasy. Os dois estão curiosíssimos. Eles estão loucos pra vir aqui ver, mas eles estão meio ressabiados. Bicho bonito. A ideia original era que as listras funcionavam para confundir predadores, que teriam dificuldade em focar em um só indivíduo no meio de uma confusão de listras. Mas alguns estudos recentes têm apontado que elas seriam úteis para afastar insetos, principalmente moscas, algumas dessas transmissoras de doenças. Insetos, de maneira geral, parecem preferir superfícies homogêneas e não listradas para pousar. Assim, o padrão de coloração das zebras seria uma forma de repelente natural. A zebra é um tipo de cavalo? Ela é um equídeo. E é engraçado que é o único tipo de equídeo que não conseguiu ser domesticado, nem de longe. E esse tipo de zebra que a gente está vendo aqui é a zebra da montanha. Então são diferentes tipos de zebra que tem aqui na África, a zebra da planície, a zebra da montanha. Tem um outro tipo de equídeo extinto, que é o quagga, que foi completamente extinto na natureza. Algum pessoal aqui tem tentado recuperar através do DNA de zebra misturado, tentando assim purificar e conseguir algumas zebras com um padrão de coloração de quaggas. A gente conseguiu tirar uma foto, mesmo que distante, de um desses indivíduos aqui no parque. Como você pode ver, na sua parte traseira ele tem menos listras. Como eu disse, tem um programa de reprodução sendo feito aqui no parque, tentando recuperar esse padrão de coloração do quagga. E ó, andamos aí mais uns 5 quilômetros da outra localidade. Segura aqui rapidão. E a gente encontrou mais fezes de rinoceronte. Eu acho que tá seca também, Aline. Mas o cheiro tá mais forte. Tá mesmo. Tem até besourinho nela ainda, né? Ó. Vários besouros. Esses insetos estão se aproveitando da matéria orgânica das fezes. Digerindo esse material, eles contribuem para a ciclagem de nutrientes. E os túneis que eles constroem quando se alimentam ajudam também a fragilizar essas bolotas. E na primeira chuva, tudo isso vai se desfazer com facilidade, liberando rapidamente os nutrientes de volta para o sistema. Mas isso fala uma coisa muito importante sobre a evolução dos besouros desde a época dos dinossauros. Daqueles rastros de besouro que o nosso colega está estudando lá no interior de São Paulo, né, Aline? Então, graças à presença desses besouros, a enorme quantidade de matéria vegetal dessas fezes, desses grandes herbívoros, foi sendo remodelada e reintroduzida no sistema por conta desses pequenos coleópteros. E alguns deles grandes, né? Então tá aí, mais fezes de rinoceronte, mas nada do rinoceronte do Tito. Esse tá com cheiro um pouco mais forte. Será que tem 2 dias isso aqui? Pode ser um pouco mais recente que a outra, mas ainda assim é antiga. Ainda é antiga, né? Mas é fascinante que a gente tenha encontrado isso. Já é fascinante, mas é um bom sinal. Que o bicho, ele gosta de defecar na pista. Apesar de grandes, os rinocerontes são criaturas muito discretas. São um dos animais atuais favoritos do Tito, por isso a vontade tão grande de vê-los. Existem 5 espécies viventes na atualidade, 2 africanas e 3 asiáticas. As 2 espécies africanas são o rinoceronte branco e o rinoceronte negro, sendo o rinoceronte branco a maior delas. Pelo menos 2 subespécies desses animais são hoje consideradas extintas na natureza, e as outras todas estão criticamente em perigo. Os rinocerontes, infelizmente, são criaturas muito visadas por caçadores porque suas partes são utilizadas para fazer poções e remédios na medicina tradicional asiática. Não existe evidência científica alguma de que essas partes funcionem para curar os males para os quais são apontadas. Eita, tem um bando de babuíno cruzando a pista. Enorme, mano. Vai. Eles não vêm pra cima do carro, não? Vai, se vier, a gente tá dentro do carro. Eles tacam pedra, não? Não. Vai. Olha como é grande essa família. Olha o tamanho do bicho. Enorme o bando.
família inteira, ó. Olha quantos! Incrível. Tem vários aqui na frente. Tem 2 ou 3 aqui ainda desse lado. São muitos, são mais de 50, muito mais de 50. Incrível. E tem uns que estão comendo ali um tipo de semente. Espera cá um pouquinho. Tem mãe com filhote, isso tá maravilhoso. Muito legal, né? Quer ir mais pra frente pra vê-los? Tem mais alguns que ficaram do lado de cá. É legal porque é capaz deles passarem bem na frente da gente. Eles comem o que, Aline? Ah, de tudo. E os dentes deles são super potentes, então eles conseguem quebrar algumas sementes, algumas raízes, assim. E chega a dar pra escutar de longe eles batendo no queixo. Ó, tá bom, parei um pouco. Cara, são muitos. É sei muito. lá, Deve ter uns 30, né? 40. muito mais. E os bichos são grandes. Intimida. Quer filmar aqueles correndo ali? Como é que eles são ágeis? Você não enxerga, quando você vê, você encontra 1, 2, 3, vários. Quando você vê, tem um bando. Como eles são curiosos, capaz deles se aproximarem, mas eles não estão mostrando muito interesse porque é um bando com muito bebê. Depois do mandril, os babuínos são os maiores primatas não símios, podendo pesar até 31 quilos e ter 1,5 metro de altura. Lembrando que os símios incluem a gente, os gorilas, orangotangos, chimpanzés, bonobos e gibões. No Brasil, os maiores primatas encontrados são os muriquis, que podem pesar até 15 quilos, além dos bugios e do macaco-aranha. Ali na frente a gente viu um casal de chacais. Peguei a hora que ele olhou pra mim. Já se esconderam. Ah, tá ali, ó. Tá ali. Ele fica bem escondido. Um correu pra lá e outro tá aqui. Eles estão bordeando os babuínos pra pegar um filhote, talvez? É, né? Mas babuíno, cara, ninguém brinca não nessa savana. É muito babuíno junto, né? É muito muito arriscado. Eles são muito cuidadosos. São pais muito cuidadosos. É, né? O chacal ali tá pensando, ó. Que bicho bonito. Lindo, não é? A cor dele? Era um casal, eu cheguei a pegar uma foto com os dois. É, a gente coloca no vídeo. Quer dizer então que ninguém se mete com os babuínos? Ninguém. Esses bichos têm caninos que chegam a ser maiores do que de leoas, cara, de leões. Então é muito perigoso e eles cuidam muito da família. E se algum bicho ataca um deles, todos correm atrás. É bem tipo aquela fase do Tarzan do PlayStation 1, que era impossível passar. Terrível. Então eles devem estar por aqui tentando pegar pequenas presas. Então pequenos roedores, pequenas aves, geralmente. É lógico que se algum babuíno mais fraco demole, mas eu realmente acho muito difícil. Eles se atêm às coisas mais simples. Pequenos ovos de codornas, perdizes e coisas desse tipo. E a gente andando aqui na beira da pista, já se aproximando da cerca eletrificada do alojamento. Mais cocô de rinoceronte. Mais cocô de rinoceronte. A ecologia ela é fantástica, porque ela ajuda a gente a detectar a presença de um animal sem vê-lo.
Então, usar pegadas, qualquer tipo de rastro, traço comportamental dos organismos é importante para a gente detectar a presença dele em ambientes que muitas vezes a gente não tem tempo suficiente para ficar ali até observar ele diretamente. Um organismo faz ao longo do dia várias vezes uma quantidade grande de cocô. Então é muito mais fácil você ter preservado no registro fossilífero fezes fossilizadas do que o osso do organismo. O organismo ele vai morrer uma vez e vai deixar um esqueleto, mas ao longo de toda a vida ele vai defecar várias vezes por dia. E essa quantidade imensa de cocô, parte dela vai ser reintegrada ao sistema e outra parte pode ter uma probabilidade maior de ser fossilizada, mais até do que o próprio esqueleto. Então equinofósseis são muito comuns. Equinofósseis são, então, todos esses traços fósseis de comportamentos dos organismos. Fezes, ovos, pegadas, evidências indiretas da presença deles no ambiente. E por isso que são tão importantes para a ecologia, para estudar paleoecologia também. Então até agora vimos 3 cocôs de rinoceronte, mas nenhum rinoceronte. Mas nenhum rinoceronte. Deve ser um animal muito discreto, muito tranquilão. Pois é, mas ele tá por aí. Já vimos até bando de babuíno e chacais. Pois é, a gente viu chacal, que é difícil, o Tito conseguiu detectar eles, um casal ali no meio de uma planície ali atrás. São criaturas muito discretas que geralmente elas saem durante o início da manhã e o final da tarde. Os babuínos ali também foi excepcional ver um grupo misto com machos e fêmeas. Em geral o grupo de babuíno ele tem um macho dominante, mas outros machos ficam ali no grupo subordinados ao macho principal. E eles acabam também copulando com algumas fêmeas quando o macho principal não está olhando. Então eles ficam rodeando o grupo como satélites ali, os machos já em idade ali reprodutiva. Quando eles ficam mais velhos, eles podem lutar pela liderança do grupo e se eles perdem, eles se afastam e vivem uma vida solitária. Vindo um pouco mais adiante, a gente achou mais ossada, só que dessa vez a gente achou um único osso longo de herbívoro nessa área exposta aqui. Não tem mais nada, um osso longo de uma pata. A gente não consegue ver mais nenhum ao redor. Então algum organismo deve ter carregado o resto do corpo e ficou isso aí. Isso é interessante, a gente pode fazer um paralelo para o registro fóssil, porque dependendo de como o organismo morre, a gente encontra só esse pedacinho. É por isso que muita gente fica frustrado, reclama quando a gente mostra um dinossauro novo que saiu de um trabalho e tal, ou um outro organismo, e ele vem só com um pedaço, um osso da perna e tal. É justamente por causa desse tipo de situação. É muito comum, na verdade o processo natural é que o corpo, os tecidos moles se decomponham, então inicia o processo de desarticulação dos ossos. Então à medida que as cartilagens vão se decompondo, os ossos eles vão se soltando e se espalhando. E organismos carniceiros vão se aproveitando dessa carcaça, levando partes embora, ou o próprio vento, a água, com a chuva, a enxurrada, leva e desarticula cada vez mais esses ossos, até por fim degradar completamente os restos. Se por um acaso um pedaço desse for soterrado, ele tem a chance de se tornar um fóssil. E quanto mais tempo esse material fica exposto, ele pode acumular o que a gente chama na paleontologia de assinaturas tafonômicas, que são marcas, por exemplo, de dessecação dos ossos, marcas de pisoteios de outros organismos. E essas marcas ajudam a gente a calcular o tempo em que o osso ficou em exposição antes dele ser soterrado. Essas mesmas técnicas, essas leituras das assinaturas tafonômicas são utilizadas hoje pelo CSI, né? A ciência forense, para identificar então quanto tempo um corpo ele foi transportado ou ficou em exposição antes dele ser encontrado por um policial, digamos. Então essas técnicas elas nasceram na paleontologia para a gente interpretar o registro fossilífero. E mais um cocô de rinoceronte no caminho, dessa vez mais próximo. Olhando aqui, eu tô colocando no GPS, eles estão morando em torno desse morro aqui, ó. Então eles podem estar em algum lugar habitando aqui ao redor. Tem que ficar de olho. Ó, a gente tá voltando agora para a área do alojamento. E a gente vai passar a noite naquelas casinhas ali, né, Tito? Mas tem aquela cerquinha eletrificada de 1 metro, sabe? Mágica. Eu não confio naquela cerca totalmente.
Então, retornando, a gente vai fazer uma pausa e depois a gente volta para buscar o rinoceronte. É o fim do dia, do primeiro dia no Karoo, no parque. A gente rodou e não achou o rinoceronte. A gente achou vários dos mamíferos listados lá, né, Aline? Sim, é comum que os rinocerontes eles já estejam raros aqui. Afinal, em toda a África do Sul, eles são alvo de grande número de caçadores. Tanto aqui quanto no Kruger, me entristeceu muito saber disso. Que os caçadores, eles... aqui eu não sei, não ouvi sobre aqui especificamente, mas no Kruger eu ouvi que os caçadores, eles entram no parque sim, pela cerca, e caçam os rinocerontes. Amanhã a gente vai fazer outra rota e vamos passar o dia inteiro dentro do parque para ver se a gente tem mais sorte. Sempre procurando os lugares onde a gente viu as fezes do bicho, né? Principalmente nas montanhas, para ver se a gente acha leão também, né, Aline? Sim, mas para vocês terem uma ideia então das coisas que a gente viu hoje, aqui vai uma lista com as fotos dos bichos que a gente viu no nosso primeiro dia no Karoo. Aproveitando que a gente se recolheu no fim da tarde, nós fomos conhecer a Fossil Trail, que fica bem ao lado do setor de alojamentos, dentro da área da cerca de segurança. Além dos fósseis de animais, que são os mais conhecidos, diferentes fósseis de plantas podem ser encontrados aqui. Em exposição, você pode ver desde troncos petrificados até impressões e compressões de caules, folhas e ramos. De longe, o macrovegetal fóssil mais abundante no Karoo é o Dapteridosperma glossopteris, um fóssil índice do período Permiano. Esse gênero é encontrado em estratos dessa idade em todos os continentes do hemisfério sul e foi uma das pistas que levou geólogos, no início do século XX, a concluírem que essas massas de terra já estiveram unidas no passado. Nem todos os fósseis que estão em exposição aqui foram encontrados na região de Beaufort West. Muitos deles foram trazidos de outras regiões e estão aqui por pura finalidade didática. Agora, uma coisa legal é que todos os fósseis que estão em exposição aqui são originais. Então esse fóssil que eu estou filmando para vocês agora e outros que vocês vão ver nessas filmagens não são réplicas. Eu achei excepcional o fato dessa trilha aqui ser acessível, até mesmo para cadeira de rodas. E outra coisa fantástica é terem deixado alguns fósseis para as pessoas tocarem. E não são quaisquer fósseis, são fósseis maravilhosos, lembrando sempre, com mais de 250 milhões de anos de história para contar. Os primeiros vertebrados terrestres herbívoros datam do Carbonífero, mas o Permiano foi um momento de grande expansão ecológica dos tetrápodes. Foi quando esses animais atingiram pela primeira vez grandes proporções em ambientes continentais e quando a estrutura dos ecossistemas desenvolveu um aspecto moderno, ou seja, uma organização muito semelhante à atual, só que com atores um tanto diferentes, é claro. Esse primeiro bichão aqui da esquife é um tipo de pareiasauro. Mas com esse nome, seria ele um dinossauro? É um tipo de pareiasauro. Não é um dinossauro, na realidade está muito longe disso. Os pareiasauros foram alguns dos primeiros grandes répteis herbívoros terrestres, muito antes dos dinossauros. Alguns deles chegaram a ter cerca de 3 metros de comprimento e talvez pesar mais de 600 quilos. Aquele fóssil lá atrás e esse fóssil aqui são de um Bradysaurus, um tipo de pareiasauro muito comum no Karoo. Uau! Nesse momento aqui eu confesso que eu fiquei boquiaberta. Esse é um dos animais mais estranhos e também mais clássicos do Permiano, o Moscops.
Moscops eram herbívoros e tinham um crânio em forma de domo, que talvez fosse utilizado em combates individuais por meio de cabeçadas, como fazem algumas cabras montanhesas na atualidade. Eu lembro o primeiro livro sério de paleontologia que eu li, do Homer, eu tinha 5 anos de idade. Eu peguei na biblioteca. O Tito leu o Homer com 5 anos de idade, tá, galera? Eu vou acreditar aqui. Não, eu peguei o primeiro livro, eu fui na biblioteca pública, aí eu peguei o livro do Homer e eu vi essas ilustrações desses bichos aqui. Horríveis! Eu lembro dessas ilustrações. Essas coisas bizarríssimas. Eu ficava impressionado como a vida era estranha e bizarra no Permiano, principalmente na época, na fauna clássica que foi encontrada aqui na região do Karoo e na fauna da Rússia. Nessa vitrine aqui tem fósseis com preservações variadas em exposição e um osso longo, cortado longitudinalmente para mostrar sua estrutura interna muito bem preservada. Essas diferenças de preservação permitem observar com mais ou menos detalhes as estruturas anatômicas dos fósseis. E a qualidade de preservação vai depender de muitos fatores, como o tempo que o material ficou em exposição antes de ser soterrado, o teor de umidade do substrato, os minerais que foram mobilizados no processo de fossilização, entre muitos outros. É interessante que alguns fósseis, mesmo que pareçam feiosos superficialmente, estão muito bem preservados internamente. Olha só essa coisinha mais linda! Esse é o crânio de um dicinodonte. Os dicinodontes também são mais proximamente relacionados a nós, mamíferos, do que aos dinossauros. Esses carinhas foram alguns dos herbívoros mais bem-sucedidos do período Permiano e uma das raras formas que conseguiram sobreviver à maior de todas as extinções da história do planeta, a extinção permotriássica. No período Triássico, eles se recuperaram e iam inclusive muito bem, obrigado, tanto que uma forma gigante deles foi recentemente encontrada em rochas do Triássico Superior lá da Polônia. Mas essas criaturinhas guerreiras infelizmente pereceram ainda no final desse período, por volta de 200 milhões de anos atrás. A espécie em exposição aqui na Fossil Trail é um Dictodon, um pequeno dicinodonte cavador de tocas. Ele cavava essas estranhas tocas helicoidais. O legal é que vários espécimes desse organismo foram encontrados soterrados dentro de suas próprias tocas, e é por isso que se encontram tão bem preservados. Uau! Esse é um dos grupos favoritos do Tito, os gorgonopsídeos. Gorgonopsídeos eram sinápsidos não mamalianos e foram alguns dos predadores terrestres de topo de cadeia do meio para o final do Permiano. Eles também foram os primeiros predadores a desenvolver dentes de sabre. Isso mais de 230 milhões de anos antes dos chamados tigres dentes de sabre. Os gorgonopsídeos tinham um metabolismo bem ativo. Eram criaturas muito ágeis e certamente seriam o que você não gostaria de ver na sua frente no Permiano. No Permiano, muito antes de existirem crocodilos, anfíbios gigantes com formas muito semelhantes a desses répteis eram os grandes predadores dos pântanos, lagos, rios e lagoas. Esse é o caso desse teminospôndilo aqui, que tem o crânio todo ornamentado. Esse grupo de anfíbios foi muito abundante na era paleozoica, do Carbonífero em diante, mas foi gradativamente sendo extinto até o início do período Cretáceo, quando foi definitivamente substituído pelos famosos crocodiliformes. E isso conclui o nosso passeio pela Fossil Trail. Cansados, ao fim de um longo dia, nos recolhemos no alojamento para repor as energias. As expectativas para encontrar o rinoceronte estavam a 1000. Começamos mais um dia na nossa busca pelo rinoceronte do Tito. Rinoceronte do Tito agora? E aí, quais são as expectativas, Tito? Eu não acho que seja fácil encontrar, que é um animal que já está em extinção, já está muito raro. A gente encontrou 3 bolas de fezes lá, 3 pontos de fezes. Eu não sei o que esperar. A Aline acabou de ler, a gente pegou um livro de comportamento dos bichos, que esse animal ele é mais noturno e de áreas mais abertas, então a gente vai focar mais nas áreas abertas. Eu achei que ele fosse gostar mais das galeriazinhas onde tem mais vegetação verdinha, mas na realidade não. Hoje a gente vai começar o dia procurando, na verdade, os leões na área montanhosa e depois a gente termina procurando na região, na verdade, de matas de galeria, que é onde eu esperaria que o rinoceronte estivesse durante o dia, se abrigando. Sim. Durante a noite ele pasta nas áreas abertas e durante o dia ele se esconde nas áreas de galeria porque é mais quente.
Isso é o rinoceronte negro, que é o que a gente encontraria aqui. A gente pode encostar lá na área de visitante, descer na mata de galeria, mas eu acho muito perigoso, mesmo que seja designado para isso. Ali eu tinha ontem encontrado aquelas fezes, provavelmente de hiena marrom. Hiena, você acha? Olhando... A gente pegou um livro também sobre pegadas e outros traços, que vai ser fascinante para o meu trabalho como etnóloga, mas que ele é específico, focado para os bichos da África do Sul. E então eu estava dando uma olhada nos padrões das fezes, das pegadas e dos outros traços que se encontram. E provavelmente aquele padrão que a gente encontrou ali, daquelas fezes e tudo mais, era hiena marrom. Hoje a gente começou nosso safari cedo também, pela parte mais alta do parque. Mas a gente viu muitos bichos, mas não com a abundância e da mesma forma que eles estavam aparecendo ontem. Eles estavam menos tímidos. Por que isso? Bom, talvez porque a gente tenha tido muita sorte ontem, ou talvez porque o dia tenha amanhecido muito mais quente hoje. E esses bichos eles estejam se escondendo nas áreas mais vegetadas. Então essa é uma possibilidade. Daqui a pouco a gente vai descer, faltam alguns quilômetros ainda, mas a gente vai passar por uma área onde tem uma floresta ripária, bordeando um rio que ele seca temporariamente. Ali eu acho que é possível que a gente encontre uma concentração maior de animais. Foi lá também que a gente viu as fezes daquela possível hiena marrom. Então a gente vai continuar caminhando e ver o que a gente encontra por aí. Será que o rinoceronte do Tito vai mesmo aparecer? O pior de tudo é que ele aqui nessas matas aqui, ele se camufla muito com essas rochas aqui. Tem umas bem grandonas, cinzentas e arredondadas, esses boulders, ó. Olha ali. Ele se camufla ali, fica difícil. É como achar um rinoceronte no palheiro. Nesse caso, um rinoceronte no rochedo. Um rinoceronte no rochedo. Me lembra no Realidade Oculta, no livro, que os dinossauros ficavam no rochedo e a forma e a cor deles ficava difícil de você identificar. E tem que ficar olhando com a cabeça para fora com binóculos, preocupado com os predadores também. Mas é exaustivo. Tá rolando um fight de babuíno. A gente chegou numa clareira aqui, passou dois correndo aqui, meio com aquele jeitinho meio mal encarado. Um atrás do outro. Uhum. Bom, a gente passou ali na Baixada do Rio. Infelizmente os babuínos já tinham corrido. A gente não sabe o que está acontecendo. Como tem muita vegetação em volta, eles estão escondidos na vegetação. Então não dá para ver o restante do bando. E é curioso porque você não vê nada. De repente surge correndo o babuíno do além. Então é perigoso. É muito perigoso, é pura teoria do caos, assim, você tá tudo calminho, não sei o que, daqui a pouco passa 3, 4 correndo. E ontem foi quanto? 50? Mais de 50, provavelmente. Isso aí é um caos. Ainda bem que não mexeram com a gente. E assusta porque o bicho é grande mesmo, os caninos são enormes. A gente está aqui numa área de baixada, onde passa em algum período do ano um rio. Então é um rio temporário. E do lado desse rio tem essa floresta meio arbustiva, que a gente chama de floresta ripária, que tem algumas árvores também, que formam uma mata no entorno do riacho, mais úmida. Esse é o tipo de lugar que o rinoceronte gosta de se esconder durante o dia. Então, passando pela estrada, olhando para o meio dela de longe, dava para ver marcas das grandes fezes do rinoceronte e tinha algumas árvores com algumas marcas de algum mamífero grande que usou ela para se coçar. Pode ser que sejam os grandes antílopes, mas acho que é possível que também seja o rinoceronte, para descascar a árvore no nível que a gente viu ali atrás. Agora eu tô olhando aqui na beira, no sedimento da beira do rio, não vejo pegadas grandes, vejo pegadas de zebra, de gazela, mas não vejo pegadas grandes de rinoceronte. De qualquer forma, é esse tipo de ambiente que ele estaria durante o dia, no período mais quente do dia. Cadê ele? Aqui no meio do caminho, talvez a gente não tenha percebido ontem, mas tem essas fezes aqui também de rinoceronte, só que elas são bem mais antigas.
vendo que elas estão bem já desgastadas? Então isso é um indício de que já foi produzido há muitos dias e que o ambiente, os besourinhos já começaram a degradar esse material vegetal e incorporar ele ao ecossistema. É por isso que a gente não encontra tantas fezes de herbívoros no registro fossilífero, porque a tendência é que elas se degradem rápido e retornem ao ecossistema rapidamente, por meio da atividade desses besouros, os famosos besouros rola-bosta. E por causa da chuva, etc., é mais fácil elas se degradarem. Então o nosso rinoceronte passeia por todo o parque, basicamente, só que realmente parece que a gente não está tendo sorte em achar ele. E aí, seriam essas pegadas de rinoceronte? Tá difícil definir porque o contorno tá muito ruim. Mas definitivamente ali no cantinho dessa poça de lama que secou tem uma pegada de um bicho grande. Eu desci para dar uma olhada e definitivamente são pegadas de rinoceronte. Então é marcado, as pegadas elas são grandes e tem esses 3 dedos, um dedo gordo na frente e 2 na lateral. É isso, galera. Muita gente pergunta como são formadas as pegadas de dinossauro, como aquelas encontradas, por exemplo, lá no interior do estado de São Paulo ou lá no sertão da Paraíba. Bom, elas são formadas assim. O organismo pisa em um substrato com alguma plasticidade e deixa a impressão da sua pisada. É necessário que o substrato tenha algum teor de umidade para ajudar a imprimir a forma do pé do animal e manter o substrato coeso. Essa pegada, então, ela pode ser recoberta por sedimento trazido pelo vento ou pela água antes de ser destruída pelo tempo. E, se ela for recoberta, ela pode ser preservada, inclusive virar um fóssil. Se muitas camadas de sedimento se acumularem sobre ela e esse sedimento se tornar rocha por meio de um processo geológico chamado de litificação, você vai ter um icnofóssil. E, com o passar do tempo, as camadas superiores sendo erodidas, as pegadas, então, aparecem novamente. Outro registro indireto muito interessante que a gente encontrou foram as latrinas comunitárias dos rinocerontes. Rinocerontes têm o hábito de defecar e urinar nessas latrinas como uma forma de fazer contatos. Machos e fêmeas de todas as idades usam esses locais como uma grande rede social, e é por meio dessas latrinas que eles conseguem saber detalhes uns dos outros. Se as fêmeas estão no cio, se elas estão grávidas, se algum indivíduo está doente, quem é o atual macho dominante ou se tem algum membro novo na comunidade. Além da pilha enorme de fezes, os animais acabam pisoteando a vegetação do entorno e formando trilhas de solo batido que levam até o local. Então não é difícil reconhecer essas tais latrinas. Agora, diferente dos nossos banheiros públicos, essas latrinas praticamente não fedem, já que as fezes são compostas basicamente por grama. Os odores sutis provavelmente são captados com maior facilidade pelo olfato sensível dos rinocerontes. Com binóculos a gente está vendo as fezes mais frescas de rinoceronte que vimos até agora. Ela chega a estar escurinha no leito do rio da Mata de Galeria. Tem algumas pegadas aqui que talvez seja o dele, não sei. Eu sei que tem água aqui perto. Perto de onde a gente viu o cocô da suposta hiena. Faltavam poucas horas para acabar o dia. E a gente estava perdendo as esperanças de encontrar o rinoceronte. Gente, vocês não vão acreditar. A gente parou, o Tito viu um negócio que parecia uma rocha grande. Olha pra mim, deixa eu ver seu sorriso. E é o quê? E é um rinoceronte com os chifres bem grandes, bem sadio ali embaixo. Agora a gente vai tentar filmar com o binóculo, mas tá difícil. Meu Deus, no fim do dia, já tá quase na hora de voltar. E ele tá ali no meio do mato. Tava procurando os rastros dele, esperando a hora dele levantar. Não perde ele de vista, cara. Vamos tentar filmar. Muito discreto. A gente tava suspeitando de vários... O outro ali tá do lado dela. É. Deve ser o macho e a fêmea, eles devem estar em namorico, saca? Beleza. Esses animais estão quase em extinção. Vou falar bem baixinho porque vai que escuta. O bicho é muito grande, só que fica escondido na mata, perfeito. Ali, tá ali. Pegou? Não. Ele tá ali na vereda.
Eu desliguei o motor do carro e a Aline tá focando com a lente de distância pra ver se pega melhor. Vou ver se eu pego agora. Meu Eu Deus. tava suspeitando, são 2 mesmo? Na verdade, eu acho que são 3, cara, porque eu tava focando num que tava lá atrás. Aí apareceu esse na frente do nada. Aí um aqui mexeu aqui do lado dele. Então não são rochas, são vários. Meu Deus. É raríssimo, do velho. céu. Nossa, que fantástico. Eu acho que tem um terceiro lá atrás. Eu não quero ligar o motor. Eu não Por quê? quero ligar o Você motor. queria pra onde? Pra Eu frente, queria pra ir um trás? pouquinho mais pra frente pra poder sair desse arbusto aqui. Mas tá dando, né? Meu Deus do céu, são 2. Não tem como sair do carro porque é perigoso. Tem predador que a gente tem que contemplar daqui da distância. Ah, o outro, apareceu. O rinoceronte negro, geralmente ele é solitário. Ele só fica em par ou em grupo quando tá vendo a corte da fêmea. Aí pode ficar uma fêmea com um macho cortejando por vários dias, uma fêmea até vários machos cortejando ela. Então o que a gente tá vendo aí provavelmente é um namoro. O que é excelente, que são 2 espécies praticamente entrando pro rol da extinção. É emocionante, tá vendo isso? Oh, você escutou o barulho, Aline? Eles perceberam que a gente tá aqui, eles são muito discretos. Só não consigo imaginar o quão eles conseguem escutar de longe também, mas... Incrível, eu peguei uma foto dele me olhando. Ele olhou pra você? É, olhando pra cá. A câmara olfativa dos rinocerontes é do tamanho da caixa craniana deles. Então imaginem o quão sensível é o seu olfato. Sua audição também é muito boa, mas a visão deixa a desejar. Ainda tem um tal possível terceiro que eu tava seguindo com a câmera quando eu vi os outros 2. O nome da fêmea é Magda e do macho é qual? Alfredo. Magda e Alfredo? São 3, Tito. Acabei de ver os 3. Tem um lá em cima. Tem outro? Tem um lá em cima e os 2 aqui de baixo. Tem um atrás da moita lá atrás. Tá. Olha lá, ó. Eles são 3. Tem um lá em cima e os 2 aqui embaixo. Meu Deus do Já é céu. difícil ver uma espécie em extinção dessa. Que isso, bicho? Ver 3 juntos, meu Deus. Isso é surreal. É. Não tô acreditando. É. Provavelmente são 2 machos cortejando uma fêmea. E eles podem passar dias assim. Até ela escolher quem ela quer. Exatamente. Até chegar o dia exato da ovulação dela e aí eles vão brigar. Não, achei. É, tá bem aqui na frente. Os 2 estão aqui juntos agora. Juntinho. Tem um lá atrás, é. Opa, correu. Opa, teve uma corrida. Rolou alguma coisa. Rolou. Um pro lado e outro pro outro. Foi bem... Leão, Aline? Não, eu não pego isso aí. Mas foi alguma coisa, porque o bicho... Tem um lá em cima nas rochas, que é o terceiro. Tá vendo o terceiro lá em cima? Na clareira lá, tá vendo? Sim. Ela é o terceiro. Gordinho. Tá totalmente no aberto agora, andando. Ah, vai me Fantástico. dizer que aquilo é um filhote. Dá um zoom. Eu não consigo. Aqui com a minha câmera, dá o zoom com o dedo. Meu Deus do céu. É um filhote? É um filhote. Aline? Não, isso é surreal. Dá um zoom aqui com a mão. Eu não tô conseguindo. Se você der um zoom com o dedo. É um filhotinho, velho. É um filhotinho, cara. É um filhotinho, mano. Não. Isso que a gente tá vendo não existe. É uma manada com um filhotinho. Não é possível. Deve ser a fêmea menor. Não, é muito pequeno. Olha o barulhinho. Dá um zoom áudio aqui agora. Eu tô gravando com binóculo, gente, por isso. Pô, Tito, isso é Incrível. bizarro. Não, eles foram pra dentro do vale. Foram embora. Será que pela estrada lá pra cima dá pra ver eles? A gente tem que voltar.
Tem. Ó, apareceu ali de novo o grandão. Grandão subindo. Olha lá. Tá vendo? Tô. A gente precisa voltar, vai ter que ser aqui por trás. Vai ter que ser pelo caminho de lá, né? Aqui, vai ter que ser aqui. Vai? Tá mais perto, né? Você acha que é? Eu acho. Porque ainda falta chegar na área do piquenique lá, né? É. Foi muito mágico. Foi, né? Foi ridículo de mágico. Eu tô assim, um pouco assustada. Se não são rinocerontes brancos, eu vou verificar com atenção, vou olhar as fotos. Porque se for, isso é um... É um mundo perdido. Assim, pode ser que eles estejam em segredo. Ó, voltou correndo. Ó, correndo. Levantando poeira e tudo. Levantou poeira, mano. O rinoceronte branco, ele tá em extinção. Já foi extinto, né? Eu imagino que, às vezes, o que pode estar acontecendo é... Será que eles pegaram um grupo de zoológicos, soltaram aí pra ver o que rola? Pra e ver se tão consegue mantendo se segredo? reproduzir e não contam pra ninguém que estão reproduzindo eles aqui? Ou são rinocerontes negros mesmo e eu tô viajando. Nós checamos as imagens posteriormente e realmente vimos que trata-se de um grupo de rinocerontes negros. Não é que a gente realmente encontrou um rinoceronte? E na verdade não só um, mas uma família inteira com um bebê. Não podia ter sido melhor. Incrível, um animal que está praticamente extinto. Ver logo uma família. Agora resta a gente descobrir qual é o rinoceronte. Eu acho que é o rinoceronte negro, que é o já registrado para o parque. O rinoceronte negro ele é uma forma um pouco menor do que o rinoceronte branco. E ele é uma forma que ainda existe na natureza. Mas essa foi uma das experiências mais mágicas possíveis. Isso é uma coisa muito interessante para mostrar o que a extinção que a nossa espécie está causando, né? A extinção generalizada, a enorme extinção que a gente está causando. A gente está extinguindo espécies num ritmo mais rápido do que a gente pode conhecê-las. Então, foi interessante essa experiência, porque eu lembro que eu cresci com o lobo da Tasmânia extinto e eu morria de vontade de um dia ter visto aquela criatura. E talvez meus filhos, meus netos, seus netos, eles tenham essa mesma sensação com os rinocerontes. E seria muito triste, porque é simplesmente uma criatura magnífica. Nós vivemos, sim, a 6ª grande extinção atualmente. As taxas de extinção, elas são tão grandes quanto as outras extinções que esse planeta já vivenciou. Nós perdemos espécies num ritmo tão rápido que a gente não está conseguindo estudar elas a tempo. Então eu acho que a grande lição que o Karoo vai deixar pra gente, com os fósseis do Permiano, da maior extinção de todas, e com o rinoceronte e a 2ª maior extinção, que seria a que a gente está causando. A extinção é pra sempre, cara. E se a gente perder esses bichos, o planeta não vai ter mais essas criaturas fantásticas e a gente não vai mais poder conhecê-las. Muito obrigado vocês que dão apoio ao canal, que estão sempre acompanhando a gente. Sem vocês não seria possível isso. Valeu. O rinoceronte merece um joinha, não merece? Então deixa aí o seu joinha. Deixa o joinha aí. E até a próxima. Até a próxima, gente. Nós tivemos a oportunidade de caminhar num local onde o passado e o presente se encontram, sobre rochas de uma época na qual foram fundados os pilares dos ecossistemas modernos, onde os grandes herbívoros e carnívoros da atualidade passeiam sobre as sepulturas silenciosas dos seus bizarros precursores. E para fechar, aprendemos uma lição sobre extinções, esse fantasma que assombra a vida nesse planeta. Na interface entre a maior de todas as extinções conhecidas, a extinção permo-triássica, e a atual extinção causada pelo homem, refletimos o que é perder espécies e como será se perdermos também o rinoceronte negro. Para algumas formas de vida, parece que já não há mais tempo, mas para outras ainda é possível lutar. Lutar ao menos para conhecer. E é com a esperança desse bebê rinoceronte que deixamos o Karoo em busca de mais uma aventura.
No próximo episódio, vamos visitar um local incrível, com bestas gigantes de uma época muito distinta, quando reinavam na África felinos dentes de sabre, girafas de pescoço curto e os últimos ursos nativos africanos. Uma época pouco antes dos nossos ancestrais começarem a caminhar bípedes sobre as savanas africanas. Até a próxima!